Boa noite, caros alunos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula nossa. Hoje a aula está bem especial, tem muita coisa interessante. Quer dar uma boa noite aí, professora Mariela, para os alunos aí? Boa noite, professor. Boa noite, alunos, aos tutores do EAD da nossa quarta teleaula. Quarta teleaula. Então, nós já vimos objetos, Classes, né, características, comportamentos, métodos, enfim, muita muito coisa. assunto, muito. Né? Agora nós vamos continuar hoje com qual conteúdo, professor? Gente, o conteúdo hoje top, animal, muito bom. Nós vamos trabalhar com herança, nós vamos trabalhar com relacionamento entre objetos, como eles interagem um com o outro, né? Isso é um tópico bem mais avançado, mas ao mesmo tempo intuitivo, porque realmente os objetos no dia a dia, no mundo real, eles acabam se relacionando de alguma maneira. Só que a gente vai descobrir que tipo de relações a gente pode ter com outros objetos, no caso, na programação orientada a objetos. Então, nossa aula basicamente é isso. Vamos ver a nossa agenda então aqui, gente? A nossa agenda basicamente é relacionamento dos objetos, né? Onde a gente vai ver quais são os fundamentos desse relacionamento. Desses relacionamentos nós vamos ver o primeiro tipo, que é a herança, como acontece a herança, né? Vamos ver aí o compartilhamento de bens, né, professora? Aí o outro tipo de relacionamento, que são bem parecidos, a associação, a agregação e composição, né? Que o conceito é diferente, mas a prática, a programação é basicamente a mesma coisa. Nós vamos ver como fazer isso ao longo de nossa aula. Vamos lá. Vamos ver os fundamentos dos relacionamentos dos objetos, né? Em resumo, os objetos se relacionam entre si, sempre. É muito difícil você ter um objeto sozinho, né? Ele tem que estar relacionado com alguma coisa, né? Todos os objetos aqui no mundo real se relacionam relacionam entre eles. Eu, objeto pessoa, estou me relacionando com esse objeto pincel, que eu estou relacionando com esse objeto computador, que está relacionando com esse objeto lousa, né? Eles estão se relacionando de alguma coisa. Eu estou usando um objeto pincel, né? Esse pincel está mandando informação para a lousa, já que é um pincel eletrônico. Então tem muita coisa, tem muitas informações que estão sendo trocadas entre os objetos. Tem muitos relacionamentos que estão sendo construídos entre esses objetos, né? Então, relacionamento entre objetos é padrão, sempre ocorre, né? Alguns relacionamentos a gente precisa nomear, né, que são relacionamentos bem especiais. O primeiro é herança. O que é herança? A gente vai aprender como é que se faz herança. O segundo, associação, como é que os objetos se associam, né, como é que eles se interagem, né? A herança é um tipo de relacionamento, a associação é outro tipo de relacionamento, a gente vai ver isso. Depois de associação, nós temos dois tipos especiais de associação, seria mais um subitem, né? A composição e a agregação. Composição e agregação também é um tipo especial, quer dizer, é um tipo de associação, né? Mas ele tem um conceito diferente e a gente vai tentar entender isso aí ao longo da aula. Pessoal, vamos entender o conceito da herança, né, gente? O que é herança? Na natureza, temos muitos objetos similares uns aos outros, diferindo basicamente algumas características ou comportamentos. Por exemplo, o cavalo e o pônei são criaturas muito similares, apesar de terem classificação diferente. Podemos dizer que os dois têm um ancestral comum, que compartilham algumas características e comportamentos entre eles. Esse ancestral pode ser uma classificação genérica, como, por exemplo, os equinos. Logo, podemos dizer que o cavalo é um equino, assim como o pônei. Isso aí, gente, é o que a gente vê na natureza. Não vamos nem falar em programação, a gente está vendo isso na natureza todo dia. Objetos, né, muito parecidos um com o outro. Quer dizer, um pincel eletrônico é muito parecido, até o formato dele é parecido com um pincel normal, aquele de tinta. Mas os dois são pincéis, né? Eles são do tipo pincel, então eles vão compartilhar muitas características. Eles escrevem, eles têm um determinado tamanho, eles têm um determinado peso, eles têm uma determinada cor. Percebam que eles compartilham muitas dessas informações. E é importante a gente saber isso, é importante por causa da herança, né? Vamos ver agora a questão da herança, né? Vamos imaginar essa classificação da seguinte maneira, olha aqui. Uma classificação maior, o equino, né?
que pode ser subclassificado entre cavalos, pôneis e o jumento. O jumento, professora. É um boi, né? Mas são todos equinos, gente. É um exemplo aí exemplar. Um exemplo exemplar. Perceba que existe uma subclassificação. Os mamíferos, né? Os mamíferos têm uma subclassificação. Nós somos mamíferos, né? Então, na herança, o que acontece? Essas subclassificações acabam recebendo automaticamente algumas características ou comportamentos comuns a todos os seres daquela espécie. Vamos imaginar isso. É o que nós vemos, né? A gente chega a perceber no mundo à nossa volta. Isso é o que a gente vê. A orientação objeto, ele está apenas tentando, como posso dizer, refletir o que acontece no mundo real. Como a gente está tentando imitar o mundo real, a orientação objeto está fazendo isso. Se acontece herança, quer dizer, seres que compartilham informações, são muito parecidos, mas têm classificações diferentes, se acontece isso no mundo real, por que não acontecer também na orientação objeto? Né? Então nós temos aí o equinos, subdivididos, né, subclassificados em 3 espécies distintas, né? No mundo virtual, pode acontecer a mesma coisa. Objetos muito similares, mas teriam classificações diferentes. Vamos pensar nesses 2 objetos do mundo real. Vou dar um outro exemplo agora, né? Vamos pensar no vendedor e no cliente. Podemos dizer que o vendedor é uma pessoa e o cliente é também uma pessoa, tá? O importante, vou até sublinhar aqui, esse é uma. Nesse exemplo, eu fui um exemplo mais real nos nossos programas. A gente vai desenvolver um sistema de controle de estoque, por exemplo, um sistema para uma loja, e lá na loja você tem o objeto cliente e lá na loja você tem o objeto vendedor. O interessante é que você sabe, né? Você consegue classificar esses 2 e pensar num ancestral comum. Olha, o cliente é uma pessoa, eu, né? E o vendedor também pode ser uma pessoa, eu também posso ser um vendedor. Então, tanto o cliente quanto o vendedor, né, eles compartilham muitas informações em comum. O cliente, o vendedor tem CPF, o cliente, o vendedor tem nome, o cliente, o vendedor tem data de nascimento e assim por diante. Algumas características é que vão modificar. Então, na orientação objeto, a gente pode também subclassificar esses 2 conceitos, cliente e vendedor. Eles não estão sozinhos, né? Os clientes e vendedores, eles se relacionam através de um ancestral comum. Vamos dar uma olhada aqui? Então, nós temos a pessoa, né? Vou definir todas as pessoas que existem e eu vou subclassificar a pessoa como uma sendo cliente e outra sendo vendedor. Olha aqui que legal, né? Então eu subclassifiquei, né? Eu tenho pessoa que tem características e comportamentos, agora eu subclassifiquei a pessoa como sendo uma parte dela cliente e outra parte como vendedor. Pode existir outros tipos de pessoas? Sim, lógico. Eu posso estar, por exemplo, professor. Professor também é uma pessoa. Aluno também é uma pessoa. O nosso cinegrafista aí, ele também é uma pessoa. A gente pode subclassificar tudo sendo pessoas aí, né? Eu estou vendo vocês não, mas a gente acaba interagindo aqui, né? A questão maior aí, gente, essa subclassificação, ela tem que atender ao contexto do que você está querendo. Eu vou ter professor e aluno numa loja? Não vou, né? Então, pessoa, cliente e vendedor pode estar no contexto de uma loja. Então, é interessante fazer essa classificação lá, essa divisão de classificação lá. Num outro contexto, por exemplo, numa faculdade, né, no Instituto Federal aqui, eu posso ter um outro contexto. Pessoa sendo professor, coordenador, aluno, funcionário e etc. Né? Então perceba que também a classificação, a maneira como você enxerga os relacionamentos dos objetos, depende do contexto onde você está definindo. Você não vai definir tudo que é pessoa, né? Tem que parar até onde vai o teu limite, né? Até onde vai a necessidade do teu contexto, da tua aplicação. No nosso caso é só isso, é uma loja onde nós temos um cliente, uma pessoa. Agora vamos no techniquez, né? Ambos os objetos
cliente e vendedor, compartilham várias características e comportamentos. Por serem pessoas, se uma pessoa tem determinada característica, consequentemente, cliente e vendedor também o têm. O que acontece aqui, gente, olha a palavra mágica que está acontecendo. Nós estamos falando em compartilhamento, a gente está compartilhando alguma coisa. E o que a gente está compartilhando? Nós estamos compartilhando características e comportamento. Se pessoa tem nome, se pessoa tem CPF, se pessoa tem telefone, se pessoa tem e-mail, se pessoa tem endereço, se pessoa tem todas as características, um cliente por ser uma pessoa e um vendedor por ser uma pessoa também o tem. Né? Eles compartilham essas informações. Agora, qual a vantagem de compartilhar essas informações? Vamos tentar verificar se a gente consegue, vamos tentar entender por que é vantajoso a gente fazer isso. Em PO, a gente chama de herança esse tipo de relacionamento. E o principal objetivo da herança é compartilhar e reutilizar o código. Esse compartilhar, vou mais longe. Quando você compartilha alguma coisa, você está reutilizando. Quando você reutiliza alguma coisa, você está otimizando todo o teu processo de desenvolvimento. E você está organizando o teu processo de desenvolvimento também. Então você começa a reutilizar coisas, né, objetos, funções, características, métodos. Você começa a reutilizar, então você não precisa ficar escrevendo sempre, né? Uma das grandes características da programação orientada a objetos é justamente isso, é você reutilizar código. E se fosse me perguntar, professor, qual é a maior característica, eu poderia falar, olha, reutilização de código. A gente diminui bastante a necessidade de criar novos códigos com orientação a objeto. A gente reutiliza muita coisa. Né? Por enquanto, a gente está criando nossos objetos básicos, mas vai chegar um belo dia, ainda mais se estiver programando para web, programando para dispositivos móveis, programando para desktop, fazendo programas reais mesmo, não nossas aplicações tipo console, que é aquela aplicaçãozinha, aquela tela preta. Vai chegar um belo dia, até o final do curso, vocês vão estar criando aplicações web, aplicações desktop, quer dizer, vocês vão estar criando aplicações ricas e vocês vão perceber que a maior parte do seu desenvolvimento é ficar reutilizando objetos que já foram criados. Vamos imaginar o seguinte, você define uma tela, aquele botãozinho onde você clica, aquilo é um objeto que alguém já criou. A própria janela é um objeto que alguém já criou. Aquela caixinha de texto onde você digita alguma informação lá dentro é um objeto que alguém já criou. Eu só estou reutilizando. Eu não preciso ficar programando o botão, não preciso ficar programando a caixinha de texto, nem preciso ficar programando a própria janela. Alguém já criou, eu só reutilizo. Eu reutilizo e implemento as particularidades de cada uma desses códigos que são reutilizados. Essa é a grande sacada da orientação a objeto. Realmente é reutilização de código. Tem muito código pronto aí e eu reutilizo. Você ao utilizar uma ideia como o Eclipse ou NetBeans, você tem uma biblioteca de objetos prontos para serem usados, é fenomenal. Além disso, na própria internet você tem vários objetos já prontos para serem usados também. É só você baixar e instalar no seu ambiente e tem muita coisa pronta. Para vocês terem uma ideia, tem até, a gente chama isso de, como é que chama? Programas que fazem programas quase que automaticamente. Eles reutilizam muito código, né? Eles têm programas que fazem isso. Eu não recomendo, né? É bom você ter uma ou outra framework, um outro projeto para facilitar o seu desenvolvimento, mas criar tudo automaticamente é meio ruim. Você acaba se enrolando para personalizar esse programa. Mas para você ver que o nível de reutilização de código pode ser tão grande que você consegue criar aplicações quase instantaneamente, com pouquíssimas definições, né? Então, como é que acontece, gente, voltando aqui à nossa aula, como é que acontece essa reutilização de código, né? A questão é que uma classe herda as características e comportamentos de uma outra classe. Quando ele herda, né? Vamos imaginar na vida real, meu pai trabalhou pra caramba, minha mãe trabalhou, infelizmente eles se foram, né? Espero não se foram ainda. Mas eles vão me deixar uma herança. Eu trabalhei para conseguir aquele dinheiro? Eu fiz alguma coisa para conseguir aquele dinheiro? Não, eu ganhei de graça. Ganhar de graça é pleonasmo, né? Eu ganhei, simplesmente ganhei, agora eu posso utilizar. Quem fez todo o trabalho, quem
Quem juntou todo aquele patrimônio foram os meus pais. Na orientação objeto é a mesma coisa. A classe mãe, a classe que vai ficar, né, onde você vai herdar, vai fazer todo o trabalho e você vai apenas herdar. Vai ficar fácil para você. Agora, como é que a gente faz essa herança na orientação objeto? A gente vai chegar. Calma que a aula não terminou ainda. Tem muito ainda para terminar, né? Então vamos lá um exemplo. Vamos tentar detalhar melhor isso aqui, gente. Eu tenho a classe pessoa, olha aqui, a classe pessoa, né? E eu subdividi a classe pessoa em classe cliente e classe vendedor. Agora, baseado nessa classificação, a gente pode, né, imaginar quais são as características que são comuns a eles, né? Então, lá na classe pessoa, eu tenho, por exemplo, o CPF da pessoa, o nome da pessoa e o comportamento chamado ler e-mail. Eu até coloquei abre e fecha parênteses para dizer que é um método, né? Então, isso aqui está definido na classe pessoa. Mas olha, cliente também tem CPF, cliente também tem nome e cliente também pode ler e-mail. Assim como o vendedor. O vendedor tem CPF, o vendedor tem nome e o vendedor lê e-mail. Na programação tradicional, olha o retrabalho que nós teríamos que fazer, né? Teríamos que definir a mesma coisa várias vezes. Ou então ficar chamando, criar uma biblioteca de funções, na verdade é uma biblioteca de funções que a gente fazia, e ficar passando vários parâmetros, quer dizer, era uma bagunça, o código sem orientação a objeto. Agora não. Eu identifiquei o que é comum a todos esses objetos. Pessoa, cliente, vendedor, todos têm nome, todos têm CPF, todos conseguem ler e-mail. Um do comportamento definido é ler e-mail. Tem mais características, tem mais comportamentos? Poderia, apenas para caber aqui na nossa tela e fazer um exemplo mais simples, mas percebo que eu tenho esses comportamentos compartilhados. Agora, o que eu vou fazer? Voltando aqui na nossa tela. Eu sei que todos eles, os três, têm os mesmos comportamentos, as mesmas características. O que eu vou fazer? Antes de fazer isso, esqueci, vamos dividir, vamos conceituar quem é pessoa, quem é cliente e quem é vendedor nesse relacionamento. Olha o relacionamento aqui, gente, que eu estou fazendo. Relacionamento de herança. A pessoa, gente, a gente chama de... Eu vou colocar até a caneta azul aqui. A gente chama de superclasse. Então, quem está na caixinha, quem está passando as informações, quem está, né, a fonte da herança aí, a gente chama de superclasse. A classe pai. Olha lá, superclasse ou classe pai. Pessoa. Agora, vendedor a gente chama de subclasse ou classe filha. Assim como o cliente é uma subclasse ou classe filha. A gente fala que pessoa é superclasse da classe vendedor. E a gente pode falar que vendedor é subclasse da classe pessoa. A gente pode falar que pessoa é pai da classe cliente. A gente pode falar que cliente é filho da classe pessoa. Então a gente tem aí três palavrinhas e é fácil de entender. A gente precisa, três não, quatro, né? Superclasse e subclasse, né? Super, a maior, e a sub que herda. A classe pai e a classe filha. A classe pai a classe filha herda as informações, as características da classe pai. Então você tem esses conceitos que a gente precisa saber. Ótimo. Então na herança, gente, nós temos o conceito de... Vamos lá. Na herança nós temos os conceitos de superclasse, é a classe pai que passa suas características e comportamento para as suas classes filhas. Nós temos conceito de subclasse, classe filha que herda as características e comportamento da classe pai. E vamos fazer uma coisa mais intuitiva, né? A herança é um relacionamento do tipo E1. Intuitivo a gente fala, como é que a gente identifica a herança entre dois objetos? Como é que eu identifico que esse computador
herda algumas características dessa mesa. Como é que eu sei que existe esse relacionamento? A pergunta que vocês têm que fazer para os dois objetos, olha, eu vou pegar o objeto A e o objeto B. Se eu conseguir afirmar que o objeto A é um objeto B ou vice-versa, o objeto B é um objeto A, esse E1, por isso que a gente fala relacionamento do tipo E1, se você conseguir colocar uma palavra E1 entre esses dois objetos, automaticamente você pode dizer, você pode afirmar que existe herança entre esses dois objetos. Né? Você pode dizer que o cachorro e o gato, né, eles têm relacionamento? Não, não tem. Agora, cachorro e o mamífero, eles têm relacionamento? Você pode, não, cachorro é um mamífero. Então, a partir desse momento, gente, nós percebemos o relacionamento do tipo herança entre o cachorro e o mamífero. Assim mesmo que a gente pode falar, o gato e o mamífero são dois objetos que nós temos no mundo real, né? Agora, vamos verificar se eles têm relacionamento do tipo herança entre eles. É só você perguntar, né? Um objeto é outro objeto. O gato é um mamífero? Se sim, perfeito. Você acabou de descobrir a herança, o relacionamento do tipo herança entre dois objetos. Legal, né? Então, voltando aqui para a lousa. Se eu tenho dois objetos, por exemplo, cliente, pessoa, se eu conseguir colocar uma palavra, o termo é uma ou é um entre os dois, é herança. Vamos ver o outro caso? Carro e veículo. Se eu conseguir colocar a frase é um entre os dois, é herança também. Por isso que a gente chama que herança é um relacionamento do tipo é um. Simples, né, gente? Fica facinho entender, né, quando o objeto é outro objeto. Né? Ele, quer dizer, ele tem muitas características comuns. Você está apenas subclassificando, subdividindo esses conceitos, o que você identificou no mundo real. Legal isso aí, né, gente? Vamos lá. Agora, como é que nós vamos fazer isso, gente? Vamos para o nosso super... Agora a gente vai para a codificação. Codificação é que é legal. Não é difícil, gente. Espero que vocês tenham aprendido e tenham visto as nossas videoaulas aí e tenham percebido como desenvolver em Java usando Eclipse, né? Lógico que o que eu gostaria de passar para vocês é que o que a gente tá mostrando lá naquelas vídeos é apenas o básico, tem muito mais. Ou esse muito mais a gente tem que procurar no guia de estudo, a gente tem que procurar nos livros de Java, nos livros de desenvolvimento. Tem vários livros aí disponíveis, então a gente está apenas mostrando o início do caminho. Olha, gente, vai por aqui. Para quando você for ver um livro, para quando você for ler um livro, por exemplo, você identificar, nossa, isso aqui é uma classe, isso aqui é um objeto, ele está aqui, está acontecendo a herança, isso aqui é um atributo, isso aqui é um get, um set, isso aqui é um método, isso aqui é um construtor. Você já vai conseguir identificar os elementos que vão estar naquele livro. Mas o livro, eu falei, a disciplina Programação Orientada a Objetos é apenas o startup. Olha, eu estou iniciando aqui a minha caminhada da programação. Quer dizer, minha caminhada já começou há muito tempo. Desde lógica de programação, depois técnicas de programação e agora programação orientada a objetos. Mas vai muito mais para frente. A gente está no início, né? Até a gente começar a desenvolver aplicações para web, aplicações para computadores, aplicações para dispositivos móveis, aplicações mais elaboradas, como uma aplicação para automação de uma casa, por exemplo, você tem um caminho a ser percorrido. O bom, legal, né, é que esse caminho é muito gostoso. É quando você começa a identificar os elementos que tem na informática, nas tecnologias de informação, como é que ela funciona, você começa a identificar como é que é o núcleo, né, você começa a se apaixonar por aquilo, você vai ver que aquilo vai discorrer, esse aprendizado vai vir de uma maneira muito gostosa, muito simples, né? Então aqui no nosso código que a gente vai colocar aqui é apenas uma base. É lógico que isso aqui tem que servir como fundamento para você buscar outros mais conhecimentos. Isso aonde? Internet tem tudo aí, gente. Livros, né? Então tudo que você imagina de tecnologia de informação está na internet, está nos livros. Então vamos brincar aí. Vamos lá para o código, gente. Vamos ver se a gente consegue entender esse código onde a gente vai simular, não, a gente vai criar uma herança lá.
Então vamos lá, gente. Eu estou definindo aqui a classe cliente. Ótimo. A classe cliente tem duas características, nome e CPF. Logo depois que eu defini o nome e CPF, eu criei o get e o set para o nome, o get e o set para o CPF. Né? Defini o construtor, olha aqui meu construtor, né? E defini o comportamento ler e-mail, o método. Então, gente, isso a gente chegou a ver nas aulas anteriores. A gente definiu uma classe, depois de definir uma classe, definimos atributos, definir os atributos, os getters e setters de cada um desses atributos. Depois do getter e setter de cada um desses atributos, nós definimos construtores. Depois de definir os construtores, os métodos que identificam as ações, os comportamentos daquela classe. Essa foi a receitinha que a gente viu até a aula anterior e também está nos vídeos, espero que vocês tenham visto. Né? Tá aí, gente. Percebam que esse código é simples, mas imagine uma classe bem mais complexa, com várias características, vários comportamentos. Essa classe aqui poderia ter milhares de linhas de código, não apenas essas 20 linhas. Inclusive eu condensei, eu não publiquei aí, eu não cheguei a dar espaço entre o abre e fecha chaves, só para caber tudo numa tela só. Mas percebam que essa classe cliente pode ser uma classe com milhares de linhas. Né? Agora vamos dar uma olhada na classe vendedor. Olha, gente, a classe vendedor tem as mesmas características, mesmos atributos, os mesmos gets e sets, o mesmo construtor e o mesmo método ler e-mail. O vendedor é igual à pessoa nessas características. E olha o trabalho que eu tive entre programar o cliente.java e programar também o vendedor.java. E é o mesmo código. E por fim, eu programei o pessoa.java. Olha, já fiz o cliente.java, já fiz o vendedor.java e o pessoa.java tem igualzinho. Ele tem nome, ele tem CPF, tem um get set do nome, tem um get set do CPF, tem um construtor e tem o ler e-mail. Percebam que aqui eu repeti código, quer dizer, foi meio improdutivo porque eu tenho 3 objetos do mundo real que existem, efetivamente existem, só que acabei repetindo a funcionalidade, quer dizer, eu coloquei o mesmo código em todas essas classes. Não teria uma maneira de eu reutilizar o código criado? Não teria essa maneira? Aí entra a orientação objeto. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer, gente. Professora Mariela, olha o que vai acontecer. Todo o código, gente, vai ficar na classe pessoa. Então, na classe pessoa eu vou definir os atributos, nome e CPF. Na classe pessoa que eu vou definir o get e o set do nome. Na classe pessoa que eu vou definir o get, o set e o CPF. Na classe pessoa que eu vou definir o construtor. E na classe pessoa que eu vou definir o ler e-mail. Perceba, todo o código foi desenvolvido aqui na pessoa, gente. Agora, vamos dar uma olhada no cliente.java, no vendedor.java. Está vazio. Quer dizer, eu criei todo o código, como falei. Imagina que aqui eu tenho apenas umas 20 linhas de código, mas pode ter milhares de linhas de código. Né? Eu defini tudo em pessoa. E o cliente e o vendedor está com código vazio. Professor, então quer dizer que cliente e pessoa não tem nenhuma característica, não tem nenhum comportamento? Não. É a partir desse momento que ele vai herdar tudo o que o pai dele fez. De graça. Se ele deixou como público, né? Exatamente, tem detalhe. Ele só herda se for público ou protegido. Depois a professora vai dar uma super aula sobre o que é público, privado, protegido, mas a questão é que ele só herdou porque era público. Né? Aquilo que o pai deixou como privado, ele não herda. Mas tá. Em resumo, o cliente, o vendedor, ele não tem nenhum código, mas ele herdou todas as características e todo o comportamento de pessoa. E como é que eu faço isso? Eu substituo todo aquele código, aqui dezenas, mas
centenas, milhares de linhas de código para uma única, né, a sintaxe, né? Olha aqui como é que vai ficar legal, gente. Cliente, extend, pessoa. Olha, vou escrever aqui, cliente, extends, pessoa. Olha aqui para ficar maior. Significa cliente, ele está herdando todas as características de pessoa. Pessoa está passando todas as características e comportamento para cliente. Só pelo fato de ter colocado esse código, gente, automaticamente eu herdei tudo isso. Esse é o top da orientação objeto. Eu estou reutilizando tudo, gente. É lógico, eu acho que vocês não devem ter percebido, mas quando você instancia um objeto, também você está reutilizando o código. Todo aquele objeto, todo aquele código que foi criado na classe, ele já vem embutido naquele objeto. Então é uma reutilização também. Se a gente for analisar friamente o conceito, se eu defino uma classe e eu crio um objeto baseado nessa classe, o objeto tem toda aquela característica e comportamento que tem naquela classe, nossa, eu não utilizei código para, né, eu não reutilizei bastante código só pelo fato de instanciar um objeto naquela classe, isso é um tipo, mas eu posso ir além. Eu posso pedir que uma classe, ela herde as características e objetos de uma outra classe. Fica mais fácil, eu consigo até organizar melhor meu código. Então, gente, olha o que a gente fez. Voltando aqui, vou até apagar aqui para voltar. Nosso super apagador eletrônico, né? Eu defini pessoa, olha aqui meu código todo em pessoa. Agora, tanto o cliente quanto o vendedor extends pessoa. Então, apesar de não ter nenhum código vazio, né? Tá vazio aqui, né? Código vazio, apesar de não ter nenhum código, eu posso afirmar com certeza que cliente tem nome, que cliente tem CPF, que cliente tem um construtor, que o cliente tem os getters e setters, que o cliente tem o método ler e-mail. Eu posso afirmar isso. Então vamos ver aqui graficamente. Graficamente, gente, pessoa define, aqui em pessoa eu defini o CPF, eu defini o nome e defini o ler e-mail aqui em pessoa. Ótimo, tá aqui. E não defini nada nem no cliente e nem defini nada no vendedor. Mas significa que cliente não tem CPF, nem nome, nem e-mail, assim como o vendedor não tem? Não, muito pelo contrário. Por ele herdar, ele herda essas características de pessoa. Então o cliente tem o CPF, assim como o vendedor tem o CPF e assim por diante. Vou até colocar aqui entre asteriscos já para você, né? Só voltar aqui, gente, desculpa. Então o cliente ele vai herdar o CPF, vai herdar o nome e vai herdar o ler e-mail. Mas não vai implementar nada, ele apenas está herdando. Ele tem. Eu posso garantir isso para vocês. Agora, gente, um detalhezinho. Cliente e vendedor vai ter o mesmo código, mas cliente tem algumas características diferentes de vendedor. E vendedor tem umas características também que é só dele. O que a gente pode fazer, eu herdo o que é comum e implemento as minhas próprias características e comportamentos. Eu herdei bastante coisa, né? Imagina no dia a dia, meu pai deixou bastante coisa para mim, agora eu vou criar minhas outras coisas. Inclusive, vou criar minhas outras coisas para poder deixar para os meus outros filhos. Né? Meu pai faça uma corrente. E acontece na programação a mesma coisa. Meu pai constrói bastante coisa, né? Deixa para mim tudo, mas além daquilo que ele deixou, eu posso construir novas funcionalidades, novas características. E é o que nós vamos fazer agora. Né? Então, gente, o cliente, ele estende a pessoa. Cliente é filho de pessoa. Quer dizer que cliente tem CPF, cliente tem nome e cliente tem ler e-mail. Mas além disso,
cliente também tem uma renda familiar. Aí eu criei o get e o set da renda familiar e eu criei um método chamado comprar. O que eu estou falando aqui? Cliente, que é filho de pessoa, ele herdou as características CPF, nome e ler e-mail. Então o cliente tem CPF, tem nome e pode ler e-mail. Só que além disso, o cliente adicionou mais uma característica, adicionou a característica renda familiar. Quer dizer, cliente agora tem quais características? CPF, nome e renda familiar. E tem qual comportamento? Ler e-mail, que herdou do pai, e agora o comportamento chamado comprar. O cliente ele consegue comprar. Lá na minha loja, o objetivo do método que o cliente faz é comprar. Então perceba que, além de herdar, ele adicionou novas características, novas funcionalidades àquele objeto. Assim como a gente fez com o cliente, a gente pode fazer também com vendedor. O vendedor, ele é filho de pessoa, ele tem de pessoa, e eu defini uma característica que só interessa, né, ao vendedor, ele tem um salário, né? Então, o que eu posso dizer? Definir o atributo salário, definir o get e o set para o salário, né? o get salário e o set salário, né? Que não é renda familiar, gente, é get salário, tá? E set salário, foi um errozinho aqui. Set salário. E o que o vendedor consegue fazer? Um carinha chamado vender. Então, quais seriam as características do vendedor? O vendedor tem CPF, nome que herdou da pessoa, do pai, né? Ler e-mail que herdou do pai. Ele tem a característica salário, que é só dele, e uma característica vender, um comportamento vender, que é só dele também. Então, o vendedor herdou as características de pessoa e adicionou suas próprias características, seus próprios comportamentos. Legal, gente. Isso chama reutilização de código, né? Voltando aqui para o nosso layout, então pessoa tem CPF, tem nome, tem ler e-mail. Por sua vez, cliente também tem CPF, nome e ler e-mail. E vendedor também tem CPF, nome e ler e-mail. Só que além disso, pessoa tem uma renda familiar, o cliente tem uma renda familiar e consegue comprar. O vendedor, por sua vez, ele tem um salário e consegue vender. Agora estou estendendo a funcionalidade de cada objeto, agora estou diferenciando cada objeto. Eu herdei o que eu podia herdar, eu reutilizei código que eu poderia reutilizar e agora eu só estou adicionando minhas novas funcionalidades para poder utilizar a qualquer momento. Isso se chama, gente, herança. Prazer. Facinho, né? Agora, gente, a gente vai ver um segundo tipo de relacionamento. Não é mais herança. É um outro tipo de relacionamento. A gente vai ver agora associação. O que é uma associação entre objetos? Vamos ver aqui a teoria? Uma associação representa um relacionamento entre objetos. Por exemplo, vários alunos podem estar associados a um único professor e o único aluno pode estar associado a vários professores. Gente, eu não posso falar, eu tenho um objeto aluno e eu tenho um objeto professor. Eu não posso falar que o objeto aluno é um professor, o objeto professor é um aluno, porque se eu pudesse falar, era herança. Mas eu sei que o aluno está associado com o professor. Eu sei que um aluno, ele tem um professor, o professor tem alunos. Olha, isso acontece, a gente não precisa nem ir para a programação, a gente vê um aluno tem vários professores ou um professor tem vários alunos. Acontece isso aí, né? Nesse caso, não existe o relacionamento do tipo E1 nem de posse entre esses objetos. Todos os objetos são independentes. Olha a palavra mágica aqui. Os objetos são independentes. O aluno em si, ele é independente do professor, do objeto professor. Eles existem, né, independentemente, mas eles podem se associar para criar, por exemplo, um ambiente na faculdade. Um aluno pode existir sem a necessidade de um professor, da mesma forma que é possível existir um professor sem a necessidade de um aluno, né? Então, tem objetos
independentes aí. Mas, professor, o senhor falou que todos os objetos se relacionam. Sim, todos os objetos se relacionam. Nenhum determinado contexto, né, esse aluno e esse professor vão se associar para criar, né, um novo objetivo, para definir, por exemplo, o que acontece na faculdade, no dia a dia de uma faculdade. É aí que acontece o relacionamento. Mas o professor em si, ele existe e o aluno em si, ele existe, independentemente, né, do relacionamento. Acontece, mas eles podem existir sem esse relacionamento. Então, gente, olha o que é que acontece. Nós temos um tipo de associação aqui, olha. Essa associação do tipo N para N, né? Onde um professor se relaciona com vários alunos ou um aluno se relaciona com vários professores. Quando acontece esse tipo de relacionamento, né, eu falo que há uma associação de N professores com N alunos. Esse aí é um tipo de associação N para N. Existe outro tipo de associação? Existe. Em vez de ser vários para vários, né, eu tenho um outro tipo de associação que é um para vários. Vamos dar um exemplo? Esse é um tipo de associação 1 para N, né? Uma empresa, só tem uma empresa mesmo, aqui em minha empresa tem N funcionários. Perfeito. Empresa tem N funcionários, aí é uma associação 1 para N, tá? Um funcionário, nesse caso, não pode fazer parte de várias empresas. Eu falo, esse funcionário é de uma única empresa, por isso é 1 para N. Se esse funcionário pudesse ser funcionário de várias empresas, aí teria sim um relacionamento N para N, mas nesse caso não, o funcionário só trabalha para aquela empresa. Agora, esse aqui é discutível, né, professora? Um marido só tem uma esposa, né? É 1 para 1, relacionamento, uma associação de 1 para 1. A priori, aqui no Brasil, nós temos um marido e uma esposa, né? Mas se fosse naqueles países árabes, naquelas tribos, a gente pode ter 1 para N aí, fácil, né? Mas, como ou zero, né? Ou zero. Mas no caso, o marido só tem uma única esposa, então é um relacionamento de 1 para 1, né? E isso importa, gente? Importa que tipo de associação você faz. Eu me associo a um objeto ou a vários objetos, ou vários objetos se associam com vários objetos. Isso é importante na definição de que tipo de associação, se é uma associação de N para N, de 1 para N ou de 1 para 1, porque influencia na codificação, o código que é implementado, o código que é definido, né? Então, na hora que a gente for codificar, vamos dar uma olhada aqui, eu tenho, quando é uma associação N para N, quando eu tenho um aluno, um objeto que se associa com outro objeto N para N, como a gente viu, né? Um aluno tem vários professores e um professor tem vários alunos, eu defino a classe aluno, eu defino a classe professor e magicamente eu crio uma outra classe de associação. É uma classe que vai unir o aluno e unir o professor. Olha que sacada legal, gente. Quando eu tenho uma classe, uma associação de N para N, quer dizer, onde vários objetos se relacionam com vários objetos, para acontecer essa associação, eu preciso de uma outra classe que vai juntar os dois. E nesse caso é até fácil entender que existe uma associação chamada matrícula, né? Onde a matrícula, eu tenho um professor e tenho um aluno. Nossa, professor, quer dizer que agora uma das características da classe seria uma outra classe? Eu tenho uma classe chamada matrícula, classe matrícula, que lá dentro, em vez de matrícula ter número, data, tempo e assim por diante, valor, lá tem outro objeto. Lá na classe matrícula eu tenho um atributo chamado aluno e tenho um atributo chamado professor. Significa que dentro de uma classe eu defino outros objetos. É assim que acontece a associação. Eu coloco outros objetos dentro de uma outra classe. No caso de uma associação N para N, eu criei uma classe que coloquei os dois objetos lá dentro. Se eu definir o professor e o aluno, eu precisei criar o get e o set do professor e o get e o set do aluno.
Gente, é assim que se implementa um relacionamento N para N. É assim que a gente, quando é duas classes de N para N, a gente cria uma terceira que vai juntar as duas. Agora, 1 para N. Como é que a gente associa 1 para N? Olha, gente, uma empresa tem N funcionários, né? Eu defino empresa, classe empresa, e defino classe funcionário. Nesse tipo de associação, o que vai acontecer? Você precisa avisar para o funcionário qual empresa ele pertence. Então, um relacionamento, gente, você define no lado do N o relacionamento. Quer dizer, esse funcionário pertence a esta empresa. Eu defino um atributo chamado do tipo empresa e o get e o set para esse atributo. Olha, gente, quando nós definimos um relacionamento de 1 para N, né? Ao definir o relacionamento, eu tenho que definir aquele objeto dentro da classe onde é o N. O 1 fica vazio. Depois, né, na próxima aula, a gente vai ver que no 1 a gente vai criar uma coleção de objetos, mas por enquanto a gente só define só o lado do N. Né? Se a empresa tem vários funcionários, lá no funcionário eu tenho que definir que ele pertence a uma empresa. E o código está aí para mostrar para você. E por último, gente, a associação 1 para 1 foi um erro aqui, né? Eu tenho public class pessoa e public class marido. Aonde eu vou definir que essa pessoa pertence ao marido ou esse marido pertence a uma esposa? Aonde eu vou definir isso? Tanto faz. Como é 1 para 1, eu escolho. Quando é 1 para 1, ou eu defino que uma pessoa pertence ao marido, ou o marido pertence a uma pessoa. A gente coloca esse tipo de associação. Então, gente, nós vimos agora herança, nós vimos associação, e nós sabemos que a associação tem do tipo N para N, né? Eu associo vários objetos com vários objetos. 1 para N, onde se associa um objeto com vários objetos. E 1 para 1, onde um único objeto se associa com outro objeto. Pessoal, ainda tem mais uns detalhezinhos que a gente vai ver, a gente vai deixar para depois das nossas atividades. A professora Mariela vai falar da nossa atividade aí. Antes de falar sobre a atividade, tem uma pergunta da aluna Andressa de Paraná, perguntando se na relação a N, do lado do 1, não tem nenhum atributo. Como falei, tem, mas não é um atributo... Vamos voltar aqui, gente. É que a gente não viu isso aqui. Mas aqui, gente, nós vamos ter uma lista de alunos, chamada alunos. Então aqui eu vou ter uma lista de alunos, né? Lá na empresa eu vou ter como se fosse um vetor, né, de alunos, só que a gente não viu isso aí, por isso eu só coloquei desse lado, mas sim, existe, né, desse lado, lá na empresa eu tenho uma lista de alunos e lá no aluno, ou lá no funcionário, eu falo para que ele pertence a uma determinada empresa. Tem. A priori tem, mas do jeito que a gente viu agora, a gente só precisa definir do lado do N. Então, professor, vou aqui, atividade de sala. A questão 1, defina pelo menos 3 relacionamentos de herança, como no mínimo 2 objetos em cada um. Então, gente, nós vimos relacionamento de herança e relacionamento de associação. Aqui está perguntando sobre a herança. Lembra do professor ter mencionado que cachorro e gato é mamífero, de ter mencionado ali que cavalo é equino, pônei é equino. Então, seria essa relação de herança. Quando fala 2 objetos, nós está falando das classes, né? E aqui, de cada relacionamento de herança, definir o que é superclasse e subclasse. Isso está fácil, classe pai, classe filho. Só queria comentar que o nível não se limita a ter uma classe pai e uma classe filho. A classe pai, por sua vez, pode ter, né, uma nova herança. O classe filho pode ser classe pai de um outro. Exatamente. Né? E, por exemplo, o vendedor, por sua vez, ter 2 classes como classe filhos. Né? Boa. E, e pelo menos 2 atributos na classe pai e um atributo na classe filha. Esse daí, em programação orientada a objeto, atributo, lembrem que é característica da classe, certo? Do objeto. Então, seria isso. Após o intervalo, vamos fazer as atividades e todas as dúvidas a gente responde aí após o intervalo. Até mais. Até mais.
Olá, gente, bem-vindo aí de volta, né? Espero que tenham conseguido fazer a atividade, uma atividade bem conceitual, a gente não precisa desenvolver nada. E vamos ver se a gente conseguiu abstrair esse mundo aí para a gente conseguir identificar as heranças aí. Professora Mariela, o que é que nós temos aí de respostas dos nossos alunos? Pois é, professor, aqui temos várias respostas de vários polos, eu vou mencionar algumas. O aluno Sandro de Colorado colocou, bom, a atividade se referia a definir 3 relacionamentos de herança, né, com 2 objetos em cada um desses relacionamentos e identificar 2 atributos para a classe pai e um atributo para a classe filha. No caso, Sandro definiu a classe pai como veículo, certo? Ok. E a classe filha motocicleta e automóvel. Perfeito. Perfeito. Olha, né? vamos só explicar aqui qual é o nome dele? Sandro. O Sandro, nosso aluno aí. O aluno Sandro, ele definiu o relacionamento entre... Ele criou aí 2 relacionamentos de herança, né? Carro é um veículo e motocicleta é um veículo. Então, eu tenho um veículo aqui em cima, onde eu tenho 2 filhos. Mas, na verdade, são 2 heranças. Carro para veículo e motocicleta para veículo. Nós já temos aí, né, um relacionamento de herança entre eles. Só preciso perguntar para os 2 objetos. É um. Carro é um veículo? Sim. Motocicleta é um veículo? Sim. Acabou. É herança. Vamos para o próximo? Então, aí foi solicitado uma um atributo, né? No caso, ele é atributo da classe pai, número de identificação, motor e escapamento. Bom, a motocicleta tem identificação, motor e escapamento? Tem. O automóvel tem identificação, motor e escapamento? Também tem. Tem. São atributos da classe filha e atributos da pai. classe pai e as classes filhas acabam dando. Só faltou um atributo que fosse só da motocicleta, Sandro, ou um atributo que fosse só do automóvel. E agora, aqui, aquele de Cerejeiras, a classe pai, seria a classe pessoa. E tem CPF e nome, tá perfeito. As classes filhas seriam funcionário, cliente e vendedor. Perfeito, né? Então, Funcionário é uma pessoa, cliente é uma pessoa e vendedor é uma pessoa. Perfeito. Inclusive, a gente vai fazer nas atividades durante a semana, a gente vai trabalhar bastante com essa questão do funcionário. Uhum. E aqui de São Francisco, ele colocou um supermercado, no caso colocou os objetos, né, do leite, queijo e presunto. No caso aqui, gostaria de falar para o Dair que você poderia ter colocado, no caso, no supermercado tem grãos, né, professor? Laticínios, no Laticínios. E dentro dos laticínios colocar, que pode ser? Leite, queijo e o iogurte. Manteiga, iogurte. Depois, o que mais? Só aqui, professor, fazer um adendo aqui. Esse nosso colega aí, ele definiu supermercado, tem leite, queijo e manteiga, não foi isso? Não, presunto. E presunto. A pergunta que eu faço, queijo é um supermercado? Não. Presunto é um supermercado? Leite é um supermercado? Não, não é. Então não existe herança entre eles. Comece por aí. Agora vamos ver o que o nosso aluno queria dizer aí. Queijo é um presunto? Também não. Queijo é um leite? Não, também não é. Não. Ele tem o que poderia melhorar aí, que realmente poderia fazer, a gente consertar aí a definição dele queijo, leite são laticínios, né? Ou queijo, leite, presunto são frios, não sei, né? Seria alguma coisa. Então queijo é um tipo de frio no supermercado, presunto é um frio e leite também é um frio. Poderia ser isso, né? A pergunta para você verificar se está correto ou não é se cabe esse E1. Se couber um E1 aí dentro, perfeito, você acabou de achar uma herança entre 2 objetos. Vamos lá, professora? Só mais um caso, professor, que eu gostaria de apresentar aqui ao de Buritis, né? O Edmar. Fala assim, Acreano e Rondoniense colocou, são brasileiros, né? Bom, eu entendo que realmente assim, o Acre são brasileiros e rondonienses também,
Mas assim, será que eles têm alguma característica diferente para classificar como um objeto ou uma classe separada? Professora, aí é difícil, né? Vamos lá. Brasileiros, acrianos e rondonienses. A pergunta é em qual contexto? Né? A gente tem que verificar qual contexto ele quer desenvolver essa aplicação. Quando eu passo esses exercícios mentais, né, vamos definir dois objetos, a grande sacada, acho que além de você, né, no caso herança, esse relacionamento tipo E1, é você pensar no contexto. Vamos pensar no contexto da sala de aula, vamos pensar no contexto da cozinha, vamos pensar no contexto da minha empresa. Então é bom você ter um contexto. Esse acriano, rondoniense brasileiro, a gente teria que analisar, na verdade, o contexto geral para ver se realmente existe essa herança. Quer dizer, o acriano é um brasileiro? É. Um rondoniense é um brasileiro? Também é. Mas se faz herança novamente, a questão... Existe objeto brasileiro, existe objeto acriano, existe objeto... Aí tem que ser uma segunda pergunta. É até importante. Acho que o que ele fez dá para abrir uma discussão bem interessante. Além de você perguntar para os dois objetos, né? Você tem que perguntar para aqueles objetos se eles interessam ou não, tá? Para o que você está querendo definir, para o contexto. Do jeito puro e simples, que o nosso aluno acabou de responder, ele está correto. Acriano é um brasileiro e rondoniense é um brasileiro. Então ele acabou de definir um relacionamento entre herança entre dois objetos, o brasileiro e o acriano. Só que a segunda pergunta, logo depois, no meu contexto, em qual contexto isso acontece? Né? Então, onde é que acontece esse tipo de relacionamento? Para você saber se você está pensando de uma maneira correta. Mas, lógico, essa segunda fase você só vai passar se você tiver... o que acontece quando você tem um problema real, o que você quer resolver. Quando você tem um problema real que quer resolver, olha, chega uma pessoa que quer contratar você para desenvolver o sistema da loja dele. Chega uma pessoa que quer contratar você para fazer toda a parte de organização da clínica dele, né, na clínica odontológica, clínica médica. Chega uma pessoa que quer que você faça a informatização do hospital, né, ou do colégio. Então perceba, quando alguém chega com você com esse contexto, aí sim você começa a pensar nos objetos, nos relacionamentos entre eles. Como nos nossos exemplos a gente não coloca contexto nenhum, então fica mais simples definir esses objetos, fica mais simples definir esses objetos, mas também fica um pouco sem contexto. A gente pode ficar sem contexto para saber se se esses objetos que foram definidos são relevantes, que vão me ajudar no desenvolvimento do meu sistema ou não, né? Mas, como falei, isso aí vem da experiência, vem da prática, vem da apresentação da problemática, e a gente consegue realmente ter respostas mais efetivas para os nossos problemas. Professora? Certo, professor. Então vamos continuar e para desenvolver a nossa tarefa de curta duração. Gente, vamos lá. Até agora foram publicados os vídeos da aula 1, 2 e 3 e a atividade da aula 1 e 2. Vamos estar publicando amanhã a atividade da aula 3 e vamos colocar também os vídeos da parte de programação, tanto da aula 4 como uma dica das atividades da aula 4. Tudo amanhã vocês vão estar publicado. Espero que esses vídeos tenham sido de grande valia para vocês. A gente tem feito um esforço aí para poder publicar. Além disso, além dos vídeos, como eu falei antes, a gente precisa ler bibliografia, a gente precisa ter um livro aí para a gente também estar praticando em casa. O que eu posso dizer para vocês é que além do livro que é disponibilizado na disciplina, que a gente pode fazer download, tem muitos na internet. O que mais tem é apostilas, livros, e-books, né, que chamam, que a gente pode ler e praticar em casa, né? Então acho que a grande sacada realmente é importante a gente aprender, é importante a gente aprender a programar, é um diferencial, né? O que falta de programadores no estado de Rondônia, e se eu for levar para o contexto do Brasil, é absurdo, está faltando gente, né? Tem até as próprias faculdades estão formando muitas pessoas, mas nem todas elas estão ainda aptas efetivamente a gerenciar ou bancar sozinho um projeto de desenvolvimento, porque
é uma disciplina que não é tão fácil, mas ao mesmo tempo é muito recompensador. Uma pessoa que programa bem, uma pessoa que domina essa arte de desenvolvimento, de técnicas, de algoritmos, de lógica, ela se dá geralmente não, ela se dá muito bem no mercado. A gente vê aqui, quem veio na nossa semana de informática, a gente teve até bom, professor, que foi uma interação com nossos alunos. Essa interação é importante, às vezes eu apenas passando a informação para vocês, né, mesmo esse link via chat, mas não é ainda, não é a mesma coisa como aconteceu quando os nossos alunos vieram aqui para a nossa semana de informática. Eu acho que deu para perceber que o nosso mercado, ele está demandando bastante profissional, precisamos e muito de profissionais qualificados. Isso não sou eu que estou dizendo, isso existe uma entrevista da Globo, né, da G1, eu não posso até passar depois no fórum para vocês o link, só em 2012, não foi 2013, não tenho dado de 2013, 2012, 70 mil vagas na área de TI não foram preenchidas, quer dizer, não tem gente, está faltando, né, e acho que o grande responsável disso é porque às vezes não é uma área muito simples, muito fácil de você entrar assim, né, e já dominar. Você precisa de um pouquinho de esforço. Mas vamos lá, gente. A nossa aula não terminou, tem alguma coisinha para passar aqui para vocês. Um tipo específico, gente, de associação, a gente vai chamar de agregação e composição. Gente, isso aqui é um tipo de associação, tá? Isso aqui é uma associação, né? Não vamos, né? Ele é uma associação, só que agora é do tipo agregação e composição. O que seria agregação? O que seria composição? Gente, como já falei, a agregação e composição são tipos especiais de associação. Essa agregação e composição, ele é um relacionamento do tipo faz parte, né? Faz parte. Gente, um relacionamento do tipo herança é um relacionamento do tipo E1. Agora, quando a gente fala em agregação ou composição, a gente fala um relacionamento do tipo faz parte. O que é esse faz parte? A gente pega dois objetos e pergunta, esse objeto faz parte desse objeto? Um exemplo simples, um carro e um veículo. Como é que seria o relacionamento entre os dois? O carro é um veículo, perfeito. Agora, um carro faz parte do veículo? Não, não faz, não fica difícil. Agora vamos pegar outros dois objetos, a roda e o veículo. A roda faz parte do veículo, o motor faz parte do veículo, o escapamento faz parte do veículo. Quando o relacionamento é do tipo faz parte ou é composto, o composto seria o contrário. O veículo é composto de motor, de roda e escapamento, né? É o contrário. Quando é esse tipo, aí você tem uma agregação ou composição. Vamos ver o que é agregação, vamos ver a diferença agora. Uma agregação representa um todo que é composto de várias partes. Exemplo, olha um exemplo bem interessante aqui. Um time é formado por atletas, ou seja, os atletas são parte integrante de um time, mas os atletas existem independentemente de um time existir. Então eu posso ser um atleta, meu físico de atleta aqui, né, sumô, da equipe nacional rondoniense, mas brincadeiras à parte, eu posso ser um atleta, mas pode ter um time, né, Flamengo, aí eu não posso fazer parte desse time, ou não, mas existe o atleta por si só e existe o time por si só. Lógico que quando eu entro num determinado time, eu faço parte da equipe de atletas de um time, né, então ocorre aí a associação. Essa associação, gente, a gente dá o nome de agregação, quer dizer, um time contém atletas. Um atleta faz parte de um time. Olha aí, atleta faz parte de um time. O que diferencia a agregação é que os dois existem independentemente. E por isso que são agregação, quer dizer, um time agrega outros objetos, né? Então, esse relacionamento a gente pode falar aqui, um atleta faz parte do time. Boa. Geralmente, gente, esse tipo de associação, agregação faz parte, eu tenho um time que é composto de vários atletas, né? Então, geralmente, é relacionamento de 1 para N.
E como é que eu faço, gente? Olha aqui a implementação. É bom a gente definir a implementação, né? Eu estou definindo aqui a classe time.java, né? A classe time, e eu tenho uma classe atleta. Como é um time que tem N atletas, perceba que a composição, né? Eu tenho atleta faz parte do time. Eu defino o time aqui no atleta, quer dizer, o time faz parte do atleta. Então lá, time faz parte Opa, foi o contrário, gente. Eita. O atleta, né? O atleta faz parte do time. E como é um relacionamento de 1 para N, a gente coloca onde? O time aqui, né? Onde vai o relacionamento, quer dizer, o atleta se relaciona com o time aqui no atleta. É lógico que aqui eu vou ter uma coleção de atletas, só que nós vamos ver isso na próxima aula, como é que a gente define coleções, tá? É importante isso aí. Agora, composição, gente. Qual é a diferença de composição? Agregação é um todo que faz parte de outros objetos, né? Um objeto que faz parte de um todo, desculpa. A agregação, esses objetos são independentes. Então, o atleta é independente do time, quer dizer, eles existem sem um precisar do outro, né? Agora, a composição, um só existe em função do outro. Obrigatoriamente, quando existe um, o outro tem que existir. Essa é a diferença de composição. A composição, ela obrigatoriamente, elas são totalmente dependentes. A agregação, elas não são dependentes. A composição, elas são dependentes conceitualmente. Vamos dar um exemplo aqui? A composição, diferentemente da agregação, é um relacionamento de contenção. Olha aqui a palavra, né, contenção. Um objeto, container, contém outros objetos e elementos. Esses elementos que estão contidos dentro de outro objeto dependem dele para existir, né? E esses objetos, eles são criados e destruídos de acordo com o seu container. Se eu tenho um objeto pai, né, que contém objetos, é formado por outros objetos, não é com objetos filhos, tem um objeto que é formado por outros objetos, se eu excluir aquele objeto que é o container, ele exclui automaticamente aqueles objetos que fazem parte do objeto, né, pai, vamos dizer. Então, a composição é isso, é uma relação muito forte entre eles. Um não existe sem o outro, né? A parte não existe sem o todo. Vamos dar um exemplo, né? Um exemplo de container poderia ser uma nota fiscal e seus elementos seriam os seus itens, né? Então imagina, uma nota fiscal é composto por itens de venda. Então aqui eu estou comprando uma televisão, um DVD, um item de venda, né? Aquele item de venda só vai existir se existir a nota fiscal. Não tem como eu vender um produto sem vender a nota fiscal, sem ter a nota fiscal. Então é um relacionamento tipo composição mesmo. O item de venda só existe por conta da nota fiscal. Outro exemplo é o funcionário e seu dependente. O dependente só existe por causa do funcionário, né? Não tem um dependente sem um funcionário, né? É diferente do contexto de agregação. Eu tenho o atleta e o time são independentes, né? Não faz sentido existirem itens da nota fiscal sem existir uma nota fiscal, onde tais itens estariam contidos, né? Eles só existem se existir uma nota fiscal da qual eles fazem parte. Então, o item da nota fiscal, ele depende da nota fiscal para existir. Se a nota fiscal é destruída, o container é destruído, todos os seus itens também são. O que não acontece com a agregação, onde se uma reunião é destruída, por exemplo, né, seus participantes continuam existindo, pois podem participar de outras reuniões. Esse é um outro exemplo, né, de agregação, por exemplo, uma reunião e os seus participantes, né?
O participante, aquela pessoa que participa, pode estar participando de outras reuniões, então é uma agregação, reunião participante. Só que nota fiscal, item e nota fiscal, o item e nota fiscal depende da nota fiscal para existir. A implementação, gente, é exatamente igual à da agregação, não tem diferença. Conceitualmente existe diferença. A agregação é um relacionamento do tipo faz parte, só que os objetos são independentes. Aí a composição também é um relacionamento do tipo faz parte, só que os objetos são dependentes, principalmente o contido é dependente do container. Mas na implementação, na hora de você codificar no Java, é a mesma coisa. O que vai acontecer, algumas regras da implementação, mas o esqueleto da implementação é o mesmo. Vamos dar um exemplo aqui, né? Uma nota fiscal, olha aqui, gente. A nota fiscal, né, contém itens de nota fiscal, quer dizer, esse item só existe se a nota fiscal existir. E aí tem a implementação, olha, uma nota fiscal tem N itens de nota fiscal. Então a ligação, quer dizer, o relacionamento entre os dois vai se dar onde? Eu vou implementar a nota fiscal dentro do item da nota fiscal. É assim que define essa nossa implementação. Percebam que a implementação, a ligação principal é feita lá no N. No N é onde eu estou, olha, eu pertenço a essa pessoa, né? Então, o item da nota fiscal pertence à nota fiscal. Legal isso aí. Gente, a gente vai perceber melhor essas particularidades, essas questões, na hora da implementação. O que eu digo para tranquilizar vocês que é padrão, né? Na hora que vocês aprenderem a fazer o relacionamento N para N, vai ser o mesmo para todo mundo. Você vai ter as regrinhas de como definir esse relacionamento. Quando você for definir um relacionamento 1 para N, você vai ter as regrinhas para definir esses relacionamentos. Então essas regrinhas são facilmente aprendidas porque é um padrão, né? N para N eu crio uma classe e junto as duas. 1 para N eu coloco a ligação no N e de 1 para 1 eu escolho em qual das duas eu faço a ligação, ou nas duas efetivamente. Essa é a grande sacada aí. Bem, gente, a nossa aula de hoje foi isso. Foi definir os relacionamentos entre objetos. Fazendo um pequeno flashback, né? Um sumário aqui. Os objetos se relacionam, ok, né? Existem dois tipos específicos de relacionamento. A herança, né? Onde um objeto é outro objeto, onde ele herda todas as características. E uma associação. Herança e associação. Associação são dois objetos, né, que se associam entre eles, não é um. Né? Associação é como se fossem dois objetos apenas se comunicam. Só que existem tipos especiais de associação. Nós temos a associação do tipo agregação e nós temos a associação do tipo composição. Na associação também nós temos o tipo, a gente chama multiplicidade. Como é que se dá essa associação? A associação é de vários objetos para vários objetos, de um objeto para vários objetos ou de um objeto para um objeto. Em resumo é isso, tá, gente? A nossa aula é bastante conceito, é bastante coisa para a gente estar estudando aí, mas não se preocupe que amanhã já vai estar disponibilizado para vocês os vídeos, para vocês poderem, além da nossa aula, que é uma aula mais conceitual, vocês vão ver isso acontecendo na prática lá no Java, no Eclipse, para ver como é que implementa. Só que lembrando, gente, que isso aqui é apenas startup, é só o início. Após assistir essas aulas, vamos procurar outras fontes de conteúdo, e eu recomendo livros mesmo, livros de Java, como desenvolver Java em 21 dias, como o Java como programado Deitel, quer dizer, tem vários livros aí que você coloca o computador do seu lado e vamos lá. E é ali que você vai realmente abrir a cabeça para todo esse mundo maravilhoso que é o de programação, de linguagem de programação. Professor, alguma mensagem aí para os nossos alunos? Não, ou dúvidas, né? Dúvidas, não. Só estavam pedindo mesmo, era um vídeo, né, para ajudar a fazer o exercício. E quanto ao material, vocês consultem aquele arquivo para download do PDF, né, do material didático. E sobre a tarefa, só queria dar umas dicas aqui. Vamos lá, vamos dar as dicas aí, professora. Então, aqui só tem
as classes pessoa, funcionário, vendedor, gerente, cliente, loja, produto, venda e item de venda. São 9 classes, gente. 9 classes, 9 e não esqueçam do programa .java, né? Mas, e aí... são 9 classes mais uma, né? 9 classes uma. de definição e uma de execução. Bom, aqui o funcionário é uma pessoa, né? Vendedor é um funcionário, gerente é um funcionário, cliente é uma pessoa. Lembrem, é um ou é uma é relacionamento de herança. A palavra reservada, extends, certo? Perfeito. Então, pessoa, né? O funcionário é uma pessoa, cliente é uma pessoa, e aqui percebam que venda é um funcionário e gerente é um funcionário. Então, aqui temos 2 níveis de herança. Depois, a loja tem funcionários, a loja tem clientes, tem produtos. Uma venda tem itens, tem, né, professor? Aqui tem uma... e o item de venda é composto por um item de produto. Aqui é o último exemplo que o senhor falou. 1 para 1. De composição. Então, aqui estão todos os exemplos da aula de hoje. Essa atividade, gente, o que eu posso falar, vocês conseguindo entender essa atividade, conseguindo implementar essa atividade, ela é muito boa. Vocês vão ter o conceito geral de como se dão os relacionamentos de objeto. A priori parece complicado. 9 classes, mais o programa, como é que essas 9 classes se relacionam? É aí que você vai começar, pega uma a uma, olha. E a gente já foi dado as dicas, né? Uma classe é outra classe, então você já vai criando as classes. A primeira coisa a fazer é criar as 9 classes e começa a implementar os relacionamentos entre elas. E você tem as regrinhas de relacionamento e você vai colocando o extend onde tem que ser colocado, o atributo onde você tem que colocar, e você acaba criando esse relacionamento. Mas, como falei, tem que sentar, analisar todo o contexto que já foi passado aí para vocês, foi colocado algumas regras, e tentar descobrir os relacionamentos desses novos objetos para tentar efetivamente, né, demonstrar tudo que foi aprendido aqui nessa aula. Gente, acho que é isso só, né? Isso só não, isso muito, né? Isso muito. Qualquer dúvida a gente vai estar, né, no fórum também, tirando as dúvidas. Vocês podem falar com seus tutores, qualquer dúvida também os tutores podem estar tirando com a gente. E até a próxima aula. A nossa próxima aula vai ser a última de conteúdo, porque a nossa sexta aula nada mais é do que uma revisão de toda a aula. O foco da próxima aula vai ser de coleções, né, como os objetos, como a gente trabalha com uma coleção de objetos, é importantíssimo isso aí. E pronto, por hoje é só. Uma boa noite e um bom resto de semana aí para vocês. Boa noite a todos. Obrigada.